Glória a Deus, graça e paz, povo de Deus, amém? Tem alguém que nos visita hoje? Seja bem-vindo em nome de Jesus, que o Senhor lhe abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar um pouquinho mais. Eu sei que o Senhor tem algo para falar ao nosso coração, no nome de Jesus, amém? Como você está? Só curva a tua cabeça, feche os teus olhos. Pai, na autoridade do nome de Jesus, no nome de Jesus, Pai, nós te pedimos, Espírito Santo do Senhor, que o Senhor possa, Papai querido, ó Deus, estar conosco nesse lugar, no nome de Jesus. Vem trazendo direção, Senhor, vem falando ao nosso coração, Pai querido, no nome de Jesus. Nós precisamos de Ti, necessitamos da Tua presença. Obrigado por aquilo que o Senhor já fez até aqui. Obrigado por aquilo que o Senhor ainda vai fazer. Senhor, eu quero te pedir, vem repreendendo desse lugar toda inquietação, toda, ó Deus, toda preocupação, todo cansaço, toda distração, no nome poderoso de Jesus, ó Deus. Vem cancelando, lançamos fora desse lugar toda a presença que não é tua, todo roubador de palavra, no nome poderoso de Jesus. Que o Senhor venha, ó Deus, arrancando desse lugar todo espírito espião, todo aquele que vem para distorcer. E declaramos que permanecerá somente a presença do Teu Santo Espírito. A Tua palavra diz que os anjos são ministradores Teus, Senhor, para fazerem aquilo, Senhor, pelo qual nós oramos. E nós te pedimos agora no nome de Jesus. Pai de amor, vem, Senhor, usando eles para ministrar o nosso coração. No nome poderoso de Jesus, nós clamamos a Ti e precisamos do Senhor. No nome de Jesus, amém? Olha para o teu irmão e diz assim: o Senhor tem algo específico para a tua vida, para a tua casa, no nome de Jesus, amém? Coloca a primeira lâmina. Hoje nós vamos falar, irmãos, sobre algo que eu sei que parte de nós já fomos alcançados por isso. O título dessa palavra é o plano redentivo de Deus. Mas antes de falar especificamente disso, eu quero tratar sobre o projeto inicial, sobre o plano inicial, amém? Deixa eu só desligar isso aqui porque é frio. Amados, a palavra do Senhor diz no livro de Gênesis, no capítulo 1, quando nós olhamos lá para o capítulo 1, a gente vai ver Deus criando todas as coisas, criando a terra, criando as plantas, os animais. Mas quando nós chegamos lá no versículo 25, Gênesis 1, versículo 25, diz assim: Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies, e os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Versículo 26 diz: Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quando nós olhamos para os versículos anteriores, você não vai ver, você vai ver Deus dizendo que viu que ficou bom. Mas aqui, quando Ele vai criar o homem, quando Ele vai formar o homem do pó da terra, a Bíblia diz que Ele, o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa. Então, entenda, irmãos, que por mais que nós possamos observar na natureza e nós possamos ver animais, seres belíssimos, e é claro que a Bíblia diz, nós sabemos que tudo, a natureza expressa a glória de Deus, mas o único ser que foi criado à imagem e semelhança de Deus foi o homem. E por que eu estou falando isso? Porque você vai ver, eu vou continuar a leitura e você vai ver que Deus está dizendo para o homem
a partir daí para que ele pudesse dominar, ou seja, que ele pudesse cuidar, que ele pudesse dar direção para tudo aquilo que ele criou. No entanto, o bem mais precioso que o Senhor cria é o homem. E às vezes nós estamos dando tão pouco valor para aquilo que Deus tanto aprecia. E estamos dando mais atenção, mais tempo com aquilo que Deus é importante, mas não é primordial. E ele continua dizendo assim: domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais da terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Versículo 27 diz: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que lhe dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimentos para vocês. E dou todos os vegetais como alimento, e tudo o que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu, a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E Deus viu o que tudo havia feito, e que tudo havia ficado muito bom. Amém? Então, amados, nós vamos perceber que quando Deus, ele cria o homem, quando Deus ele cria o jardim, estabelece o homem naquele lugar, e ele dá uma ordem para que o homem pudesse subjugar, ou seja, que ele pudesse governar, dar direção para tudo aquilo que ele criou. E a Bíblia diz que o Senhor disse ao homem que todas as plantas que têm sementes, todos os vegetais, todos os animais, grandes e pequenos, tudo aquilo que tem fôlego de vida, o Senhor disse ao homem: olha, você pode se alimentar de tudo isso. Mas em um outro momento, quando nós olhamos lá para Gênesis 3, nós vamos ver que em Gênesis 2 ainda, Deus vai dizer para o homem que ele poderia se alimentar dos frutos de todas as árvores do jardim. No entanto, da árvore do conhecimento do bem e do mal que estava no meio do jardim, dessa ele não deveria comer. E em Gênesis 3, a partir do verso 1, diz assim: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Então, quando Satanás ele usa a semente, para tentar confundir a mulher, ele diz assim: olha, foi assim mesmo que Deus disse que vocês não poderão comer de nenhum
dos frutos da árvore, de nenhuma das árvores, de nenhum dos frutos. E a mulher disse, não foi exatamente assim. Sabe, irmãos, desde o início, Satanás, ele chega com o intuito de tentar deturpar aquilo que Deus fala. Geralmente, Satanás, as suas artimanhas nunca foram de tentar confrontar, mas de tentar deturpar aquilo que Deus um dia falou. E é interessante que mesmo nos dias de hoje, Satanás ele continua usando essas mesmas estratégias para tentar nos confundir, para tentar nos fazer viver uma vida completamente de engano. Quantas pessoas, quando nós olhamos, nós nos deparamos vivendo uma vida completamente de engano, envolvidas com tantas coisas e acreditando que estão agradando a Deus. Então, quando Deus ele coloca para o homem, quando nós olhamos para aquilo que ele poderia usufruir daquele lugar, era muita coisa. Ele tinha uma diversidade muito grande para se alimentar. E a mesma coisa que nós podemos hoje viver como igreja do Senhor. Há muitas coisas que nós, como cristãos, como servos de Cristo, como filhos dele, nós podemos usufruir. Há muitas coisas que Deus coloca diante de nós, que nós podemos, no meu tempo de adolescência, foi o período em que eu conheci o Senhor. Eu vou já falar um pouco mais sobre isso, mas parecia que ser crente era algo, era ser quadrado, era ser cafona, era estar fora da sociedade. Mas até porque algumas igrejas, elas realmente tinham algumas doutrinas que elas proibiam algumas coisas. E, infelizmente, nós fomos muito roubados nisso. Quando durante algum tempo era proibido um cristão ter TV em casa. Mas a TV ela foi criada para disseminar o evangelho. Quando ela foi criada, lá no início, o intuito dela era de levar o evangelho. Mas aí Satanás entra com engano dizendo que TV não é coisa para crente. E agora ele rouba o espaço, ele ganha espaço. E agora, para nós termos um tempinho, por menor que seja, em uma TV, além de ser difícil, ainda é um alto custo. Mas, então, por muitas coisas, a religião, a estrutura religiosa foi roubando de nós a alegria de servir a Deus, a liberdade de servir o Senhor. Então, desde a minha adolescência, que se falava isso, que ser crente é você viver preso, e na verdade não é. Satanás ele sempre vai apresentar aquilo que parece que nos torna livre, mas na verdade nos aprisiona. E aquilo que nos aprisiona, na verdade, ele faz parecer que nos torna livres. Então, desde esse tempo, Deus coloca, aliás, o homem tem esse poder de escolha, de escolher em continuar acreditando naquilo que Deus havia falado. Quando ele diz, olha, você pode comer de todos os frutos, mas da árvore do conhecimento dessa você não vai poder comer. E naquele momento, o primeiro pecado ele não vem através de um ato sexual. O primeiro pecado ele não vem através de algo relacionado à imoralidade. O primeiro ato ele vem por algo que nós chamamos de incredulidade. Porque a mulher ela precisou decidir em quem acreditar. Ela precisou acreditar ou na verdade que Deus havia dito, ou naquela mentira que Satanás agora chega dizendo, não é bem assim. E ela decide então acreditar. Então primeiro ela colocou em xeque o caráter de Deus. Porque quando ela peca, quando ela aceita comer do fruto, ela está dizendo com a sua atitude que Deus era mentiroso, que Satanás era quem estava falando a verdade. Então, o primeiro pecado ele começa através da incredulidade e a partir daí vai para a desobediência. E assim o pecado é estabelecido. Então, queridos, desde o início, Deus ele vai colocar
Deus ele sempre vai colocar diante de nós o poder de escolha. E sempre será nós quem iremos tomar a decisão de caminhar em obediência a Ele ou caminhar em obediência àquilo que nós acreditamos. Então, quando o homem peca, ele infelizmente começa agora a estar diante de uma situação lamentável. E é interessante que imediatamente, a Bíblia diz que quando eles comeram, os olhos deles se abriram e aquilo que eles não enxergavam, eles passaram então a enxergar. Aquilo que Deus havia feito, que era para ser motivo de alegria, agora eles se sentem envergonhados. Agora isso já não é mais liberdade, agora eles se sentem aprisionados, presos em relação a isso. Então, a Bíblia diz que imediatamente eles ouviram os passos do Senhor que estava passeando pelo jardim. E a Bíblia diz que eles fizeram o quê? Se esconderam. Irmãos, todas as vezes em que nós não estamos bem, todas as vezes em que nós não estamos obedecendo ao Senhor, caminhando em fidelidade a Ele, nós temos a tendência de nos esconder. E não é só de Deus, nós escondemos as pessoas. Quantas pessoas que não estão vindo, que não estão indo para as igrejas porque estão envergonhadas, porque um dia começaram uma caminhada, mas daqui a pouco pecaram e agora acham que não são mais dignas e agora o melhor é recuar, o melhor é se isolar, o melhor é se lançar agora, já que eu pequei, agora eu vou me lançar de fato no pecado. E esse é o engano que Satanás ele vai gerando nas nossas vidas, porque a Bíblia diz que um abismo sempre chama o quê? Outro abismo. Então, queridos, essa é uma estratégia de Satanás. De quando nós pecamos, nós recuamos, nós paramos de estar perto de quem pode nos ajudar. Eu acredito que não sou só eu aqui nessa igreja, nessa cidade como pastor, mas eu acredito piamente que os pastores que estão nesse lugar, quando uma ovelha peca, e chegar e quando é honesto dizer, pastor, eu pequei, eu vacilei, eu errei nisso, mas eu quero voltar atrás, eu quero retroceder, eu quero recomeçar, eu estou arrependido. Meus irmãos, eu tenho certeza que não sou só eu, que vamos abraçar essa pessoa e dizer, meu filho, eu estou com você para nós caminharmos juntos, você vai sair dessa situação. O Senhor, a Bíblia diz que Deus ele é capaz de nos perdoar de todo e qualquer pecado. Sabe, irmãos, nós temos buscado fazer isso nesse lugar, eu e minha esposa, de chegar perto daqueles que têm falhado, que têm vacilado, mas temos chegado e temos nos esforçado para trazer para perto, porque nós sabemos que distante, longe, eles estão mais vulneráveis. É melhor que estejam aqui, mesmo se ainda estarem totalmente firmes, mas aqui é o lugar de serem restaurados, de serem cuidados. E por isso que nós sabemos tão bem disso, que nós contamos não só comigo e com a minha esposa, mas também com cada líder, de trazer para perto, de amar, de poder cuidar. Então, queridos, mas Satanás ele vai lançando esse engano. Ele vai lançando esse engano de achar que já não tem mais jeito, que aquilo que fez, que praticou, já não é mais digno de perdão. Mas eu quero falar sobre esse plano redentivo. Então, quando Deus criou o homem para se relacionar com Ele. Deus criou o homem para expressar Ele mesmo. O que Ele é nos céus, o Senhor espera que o homem expresse Ele aqui na terra. Que ele seja de fato essa imagem e semelhança de Deus aqui na terra. Mas quando o homem peca, o homem ele agora se afasta do Senhor. Deus ele precisa agora traçar um novo plano, uma nova rota, para que pudesse estar restaurando, reconciliando o homem com Ele. E agora o Senhor lança uma nova estratégia, que ela é como ela é estabelecida lá desde o jardim. A Bíblia diz que
foi necessário que o Senhor cobrisse o homem com a pele de animais. E acredita-se que esse foi o primeiro sacrifício, porque como tirar a pele de um animal sem que pudesse sacrificá-lo? Então acredita-se que ali houve o primeiro sacrifício. E aquele primeiro sacrifício, acredita-se que fosse de um cordeiro perfeito que apontava para Cristo Jesus. Então, desde lá, o início da criação, desde que o homem peca, o Senhor ele já traça uma nova rota para que pudesse trazer o homem de volta para Deus. E agora começa um novo processo, que é de restaurar o homem para o Senhor. Mas para que o homem, irmãos, ele possa ser alcançado por Deus, é necessário tomar algumas atitudes. É necessário se apropriar de algumas verdades. E eu quero compartilhar um pouco dessas verdades hoje com você. A primeira verdade é que eu quero que você entenda. O primeiro homem, ele foi criado por Deus. E a partir daí o homem ele começa a gerar conforme a sua... Então entenda, se o primeiro homem ele foi criado por Deus, e a Bíblia diz que nós seríamos gerados a partir da mesma espécie. Isso significa que nós também somos imagem e semelhança de Deus. Alguns estudos, a ciência, ela tem crescido, ela tem se desenvolvido, e hoje há estudos que apontam que no DNA humano carrega algo específico, que é semelhante em todas as pessoas e que conduz para um percussor, para uma primeira pessoa. Então, aquilo que durante muitos anos a ciência tentou contrariar aquilo que a Bíblia dizia, hoje a ciência ela tem comprovado, ela tem afirmado, ela tem declarado que de fato aquilo que está na palavra de Deus, escrita há 1000 anos atrás, há 2000 anos atrás, há milhares de anos atrás, é verdade. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda é que, o próximo, você é um projeto exclusivo e personalizado de Deus. Amém? Você não é apenas fruto de uma relação entre um homem e uma mulher. Você não é fruto de um casamento ou não, de uma relação entre o seu pai e a sua mãe. Independente se você o conheceu, independente se foi algo gerado dentro de uma família estruturada ou não, não importa como foi a sua concepção. Mas a Bíblia me garante, e um dos textos que eu mais gosto de colocar, de que aponta para isso, é o Salmo 139, a partir do verso 13. Ele vai nos trazer clareza que, irmãos, nós não somos frutos apenas de uma relação entre um homem e uma mulher. Eu já falei sobre isso aqui em outros cultos, de que eu fui estudar como que acontece a geração, a fecundação de um embrião. E é algo que só Deus pode determinar, só Deus pode orquestrar. E o salmista, a partir do verso 13, do Salmo 139, ele diz: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo assombroso e admirável. As tuas obras são maravilhosas, sei disso muito bem. Os meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto eu fui formado e entretecido, como nas profundezas, entretecido nas profundezas da terra. Verso 16. Os teus olhos viram meu embrião. O embrião aqui, irmãos, ele ainda é algo que é informe, não tem forma nenhuma. É algo que ainda está sendo gerado. E ele diz: os teus olhos viram o que? O meu embrião. Ou seja, quando tem uma outra versão diz: eu ainda era uma substância informe. E o Senhor já nos enxergava, o Senhor já nos via. E ainda mais, ele diz: todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer um deles existir. Entenda, irmãos. Olha a profundidade desse texto. Quando eu e você ainda éramos uma substância informe,
Não havia nem forma em nós. O Senhor já nos enxergava. E além de enxergar, Ele já escrevia uma biografia ao teu respeito nos céus. Irmãos, e isso não é só para mim. Isso não é só para você. Isso é para cada ser humano, para cada pessoa que nasce na terra. Há uma história escrita por Deus. E a minha pergunta para você e para mim hoje é: será que nós estamos dispostos a viver essa história que Deus escreveu para nós? Será que nós estamos dispostos a conhecer essa história que o Senhor tem para nós e decidir vivê-la? Ou será que nós queremos ser, de fato, os escritores da nossa própria história? Às vezes nós caminhamos assim. Às vezes... Me empresta bem aqui, Alessandra. Tua caneta. Às vezes, irmãos... Não vou chamar uma mulher aqui, eu gosto sempre de usar esse exemplo, mas quantas mulheres já prenderam o cabelo com uma caneta? Estava sem a xuxinha, sem a piranha, quantas já prenderam? Agora imagina se todas as mulheres, elas decidissem que elas só iriam agora prender o cabelo com a caneta. Sabe quantas experiências que deram erradas para que o criador de algo assim pudesse ter êxito? Quantos erros ele teve que cometer para até chegar no projeto que deu certo? E agora ele olhasse para o projeto que ele demorou, sei lá, anos, sei lá quantas experiências, até que pudesse dar certo. E agora, aquilo que ele se esforçou tanto, estudou tanto para dar certo, agora, aquilo que um dia foi criado como propósito, agora não mais cumpre esse propósito. O propósito agora é só prender uma caneta, é só prender um cabelo com a caneta. Imagina como o criador disso ficaria totalmente desapontado, sim ou não? E às vezes eu e você queremos ser essa caneta. Somos criados com um propósito lindo de escrever uma história perfeita por Deus. Mas nós decidimos sair da mão dele e fazermos aquilo que nós achamos que devemos. Eu declaro que hoje é dia de eu e você decidirmos ser essa caneta, mas não para fazer qualquer coisa, mas ser essa caneta nas mãos do nosso Criador e escrevermos e vivermos a história que Ele já tem para mim e para você. Aleluia! Olha para o teu irmão e disse: hoje você precisa tomar uma decisão. Hoje você precisa tomar uma decisão que pode mudar todo o rumo da tua vida. Aleluia! Então, queridos, entenda, a primeira coisa que eu preciso que você entenda. Você, diga assim comigo: eu sou. Não, mais alto, diga: eu sou um projeto exclusivo e personalizado de Deus. Talvez você diga: pastor, mas eu sou tão falho, tenho tantas limitações. Ele lhe fez assim. Talvez você esteja olhando somente para aquilo que é limitação dentro de você, mas olha aqui para mim. Eu sei que se você procurar direitinho, você vai ver coisas extraordinárias que você carrega. Dons, talentos, habilidades, coisas, capacidades que Deus colocou dentro de você. E se você tiver com dificuldade de perceber isso, procure as pessoas que amam você. Pergunte para ela: mulher, homem de Deus, eu sirvo para alguma coisa? Será que eu consigo fazer algo correto? E você vai ver as pessoas afirmando quem de fato você é. Amém? Ou então, busque para o seu próprio Criador. Peça para Ele: Senhor, o que há de bom em mim? O que há em mim de bom que foi o Senhor que colocou? E em que eu devo usar isso? E você vai perceber quão poderoso na terra você é para fazer grandes coisas para o Senhor. Amém? Então diga comigo: eu sou um projeto exclusivo e personalizado de Deus. Essa é a primeira verdade que você precisa entender nessa noite. Segunda verdade, você precisa entender que todo homem é pecador. Por que eu estou falando isso, irmãos? Como é que eu acabo de afirmar algo bom e agora eu venho afirmar? Porque a Bíblia diz isso.
Porque às vezes um dos enganos que Satanás coloca dentro de nós é que, se eu for uma boa pessoa, se eu for um homem ou uma mulher de caráter, se eu for alguém que cuida bem da minha família, se eu for alguém que eu honro os meus compromissos, eu sou um bom pagador, e aí começa a ver aquilo que de fato você é, mas você não reconhece que precisa de Jesus para ser salvo, você está vivendo um engano. Porque a Bíblia nos afirma que a salvação ela não vem através das obras. A salvação ela só vem através de Jesus. Amém? E a Bíblia afirma, olha o que diz Romanos 3:23. De fato, quando o homem foi criado, ele foi criado sem pecado. Mas desde que houve o primeiro pecado, agora todos os homens, eles passaram a se tornar pecadores. Romanos 3:23 diz: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. A Bíblia não diz alguns, a Bíblia não diz aqueles que mais pecaram, a Bíblia diz que todos pecaram. Por quê? Porque a semente do pecado já está dentro de nós. De verdade, será que é somente Paulo que é capaz de dizer assim: aquilo que eu sei que eu preciso fazer, isso eu não faço, mas aquilo que eu sei que eu preciso fazer, isso eu tenho dificuldade de fazer? Será que é só o Paulo e eu que temos essa dificuldade? Ou você reconhece que você é sempre tendencioso a fazer aquilo que é pecado? Sim ou não? Por quê? Porque dentro de nós, a nossa natureza, ela está manchada com o pecado. E há sempre uma tendência para aquilo que é pecado. Romanos 5,12 diz: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Diga assim: eu sou pecador. E eu preciso de Jesus. Tiago 1,15 diz: então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Romanos 6,23: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não é através das nossas obras, não é por eu ser um bom pai, um bom marido, honrar com os meus compromissos, não é por eu ser um provedor. Na verdade, tudo isso eu vou me tornar a partir do momento em que eu começo a, de fato, reconhecer que eu sou pecador e que eu preciso de Jesus. Então, essa é outra verdade que eu quero que você entenda. Você e eu precisamos de Cristo. Essa é uma necessidade que está dentro de nós. Sabe quantas pessoas têm tentado ocupar esse espaço dentro de si com tantas outras coisas e não têm conseguido? Tem tentado, satisfazer um anseio dentro de si e não consegue. Sabe por quê? Porque somente o Senhor é capaz de nos satisfazer, de nos saciar por completo. Terceira verdade que eu quero que você entenda nessa noite: é necessário Jesus vir, foi necessário Jesus vir à terra para que pudesse nos trazer vida, para que pudesse restaurar a nossa vida nele. Romanos 5,18 diz assim: consequentemente, assim como uma transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Quantos irmãos, quantos atos de justiça? Um só. Não há outra maneira, irmãos, de nos reconciliarmos com Deus se não for através de Jesus. Ele diz, eu vou repetir, consequentemente, assim como uma só transgressão, um só pecado,
foi suficiente através de Adão, através de Eva, foi suficiente para nos trazer a condenação. Assim também, um só ato de justiça resultou na justificação, que traz de volta vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. A Bíblia deixa claro que por causa de todos nós fomos agora tidos como pecadores, mas por causa da justiça, da justificação de e a Bíblia reafirma em dizer que apenas somente foi a obediência de um só homem, nós fomos justificados. Então, queridos, o homem por si só, ele não consegue garantir a sua salvação. Por mais que ele tente ser um homem exemplar para a sociedade, mas isso não é suficiente para garantir a eternidade com Deus. É necessário Cristo Jesus. João 3,16 diz: porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A quarta verdade que eu preciso que você entenda: não foi suficiente apenas a vinda de Cristo Jesus. A Bíblia vai apontar que era necessário, quando nós vemos lá atrás que o salário do pecado é a morte. Então, irmãos, a morte já é uma garantia que nós já nascemos com ela. E não só uma morte física, mas também uma morte eterna. Mas a partir do momento em que eu reconheço Jesus como meu Senhor, como meu Salvador, que Ele morreu, mas ressuscitou, para me reconciliar com Deus, eu me aliancio com Deus através da morte e sacrifício de Jesus. A partir desse momento, eu tenho garantia de vida eterna com Deus. Então, por mais que pareça ter sido doloroso, quando nós olhamos alguns vídeos, quando nós assistimos a alguns filmes, que apenas expressam um pouquinho daquilo que Cristo falou, e nós achamos que, por que isso, por que tanta dor, por que tanto sofrimento, irmãos? Porque Ele estava morrendo a nossa morte, Ele estava levando a nossa condenação eterna. E a quarta verdade que eu quero que você entenda é que a morte e a ressurreição de Cristo era necessária. Olha o que diz 2 Coríntios 5:21. 2 Coríntios 5:21 diz: Deus tornou pecado por todos nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de... Nós só podemos nos tornar justiça de Deus, amados, através de Cristo Jesus. 1 Pedro 2:22 diz: Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. A Bíblia diz que ele foi fiel até a morte, ele se entregou a si mesmo. Isaías 53, verso 4 ao 6 diz: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigados por Deus, por Ele atingido e afligido. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Romanos 4:25 diz: Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Romanos 5:10 diz: se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora,
tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. A Bíblia, em todo momento, ela aponta que foi necessário que ele morresse em nosso lugar. Sabe por quê? Porque não há em nós justiça pela qual nós possamos morrer para justificar os nossos pecados. Somente ele. E para que eu possa me apropriar disso, irmãos, eu preciso reconhecer que eu sou um projeto exclusivo de Deus. Parar de me achar que eu sou... Um dia eu vivi isso, de achar que eu havia nascido só para sofrer, achar que eu havia nascido só para fazer as pessoas sofrerem, achar que eu era um erro, achar que eu não deveria ter permanecido nesse mundo. E um dia o Senhor me fez entender que eu era algo precioso da parte de Deus. E que era Ele que havia me feito assim. Eu era que estava caminhando por lugares que não deveria. E para finalizar, a salvação, ela vem por meio da fé em Cristo. Diga comigo, a salvação, ela só vem por meio da fé em Cristo Jesus. Olha o que diz Romanos 5:1. Romanos capítulo 5, versículo 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 10:9 diz: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será? Existe um processo. Existe o processo de quê? De confessar com a sua boca e precisar crer em seu coração. Efésios 2, versículo 8 e 9 diz: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Efésios 1, a partir do 12, diz: a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. João 1,12 diz: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem o quê? Filhos de Deus. Gálatas 3,26 diz: todos vocês são filhos de Deus, mediante o quê? A fé em Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses 4, a partir do 15, diz: dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para... O projeto de Deus, ele não foi abortado. Ele precisou apenas de uma rota para retomar aquilo que um dia ele planejou. A Bíblia nos garante, irmãos, que um dia nós estaremos face a face com ele. E o Senhor, ele irá separar aqueles que viverão uma eternidade com Deus e aqueles que viverão uma eternidade sem ele. E essa decisão é necessária tomá-la enquanto estamos vivos. Hoje o desejo do meu coração, irmãos, é que nós estejamos convictos, não só focados na eternidade, mas focados no que nós podemos viver aqui na terra.
Eu tenho compreendido, irmãos, que viver aqui na terra em obediência ao Senhor nos dá livramento de tantas coisas. Eu tenho sempre falado que, às vezes, como cristãos, como servos do Senhor, como filhos dele, nós passamos sim por lutas, nós passamos sim por dificuldades. E a Bíblia ela deixa clara em vários textos que nós teríamos essas aflições, tribulações, dificuldades, lutas, adversidades. Mas, meus irmãos, mesmo diante de tanta luta, a Bíblia diz que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Isso significa que mesmo diante de tantas lutas, passando por tantas adversidades, o Senhor tem nos guardado. Sem Ele, nós estaríamos vivendo uma vida muito mais complicada. Amém? Então, eu quero encerrar essa palavra hoje. Eu tinha muito mais aqui para falar com você hoje. Mas eu quero que você entenda. Eu não nasci, pastor, eu não nasci disposto a viver uma vida conforme a palavra. Eu nasci em uma família em que o meu pai era afastado, mas mesmo assim, quando criança, menino tinha que ir para a igreja querendo ou não querendo. E aquilo que a priori era feito de forma forçada, daqui a pouco, quando eu começo a me relacionar com outras pessoas, me relacionar com os irmãos da igreja, fazer parte, servir o Senhor na igreja, eu comecei a amar estar naquele lugar. Eu comecei então a desejar, a me sentir bem, a buscar o Senhor, a entender que Deus havia, que era Deus que estava me conduzindo para aquele lugar. Então, a partir daí, é claro que eu passei um tempo afastado, eu me desconectei com Deus, me lancei a uma vida totalmente pecaminosa, e eu sei quantos livramentos Deus me deu. Irmãos, eu sou consciente, eu já vivi coisas, eu já estive em um lugar, eu sempre gostei muito de moto, e eu era um pouco imprudente com moto, minha esposa quando me conheceu, eu não tinha um hobby como jogar bola, mas eu tinha um esporte que eu gostava, que era fazer trilha. E era algo que de certa forma tinha um certo risco. Uma vez eu lembro que eu estava numa pista de motocross e eu subi em uma rampa, mais ou menos na altura dessa parede, talvez fosse mais ou menos na altura dessa parede, e eu não sabia que eles estavam começando a demolir aquela pista de motocross. Era uma pista de barro, e eu lembro que quando eu subi, eu já havia subido várias rampas, e quando eu subi, eu estava devagar, eu estava com a minha esposa na garupa. Quando eu subi, quando eu cheguei no alto daquela pista, que eu ia descer, o Senhor me fez parar aquela moto. Quando eu parei naquela moto, irmãos, eles haviam cortado aquela rampa ao meio. E imediatamente eu peguei no freio dianteiro, era uma moto alta. Quando eu fiz isso, quando eu peguei no freio, e eu sei que foi o Senhor. Quando eu peguei no freio dianteiro, a moto baixou a frente. Quando ela voltou, eu soltei o freio e a moto voltou para trás e aquele despenhadeiro ele desbarrancou. Irmãos, era dificilmente escapar de uma altura dessa, porque quando caísse, possivelmente, a moto iria cair por cima de nós. Então eu sei, esse foi apenas um dos livramentos que eu sei que Deus me deu. E eu sei que durante todo esse tempo, era o Senhor me guardando, porque havia um projeto de Deus ainda para a minha vida. Eu sei que Deus ainda não havia desistido de mim, mas eu precisei um dia me posicionar. Eu precisei um dia me voltar para Deus. E eu fiz isso aos meus 25 anos, quando eu de fato decidi me consertar diante do Senhor. Isso aconteceu em 2005. E para a glória de Deus, já há mais de 20 anos o Senhor tem me sustentado com Ele. E todos os dias, irmãos, é uma luta, é uma briga contra o pecado. Porque Satanás não desistiu. E eu também não desisti do Senhor. Eu decidi todos os dias viver uma vida que agrada a Deus. Eu decidi, irmãos, desde 2008,
que a minha vida não era apenas para ser vivida para mim. Eu precisava ser luz para abençoar a vida de outras pessoas. E isso é o que algumas pessoas ainda não entenderam. Essa foto, ela é de 1995, eu tinha 14 anos de idade. Há 2 dias depois eu ia fazer 15 anos de idade. Ela é a foto em que eu desci as águas do batismo, na Assembleia de Deus em Imperatriz. Esse que está me batizando é o pastor presidente da Assembleia de Deus, pastor Raul Cavalcante. Meus irmãos, e eu sei quantas coisas Deus fez na minha vida. Aqui já era um período em que eu tinha tomado a decisão de permanecer no Senhor. Tempos depois eu me afastei. Mas em 2005 o Senhor me pegou de volta. 10 anos depois o Senhor me trouxe de volta. E eu tomei a decisão 3 anos depois, em 2008, que eu não havia sido alcançado pelo Senhor apenas para ser mais um crente no banco. Eu decidi cuidar de pessoas. E isso é o que parte de... Não falo só dessa igreja. Eu falo da igreja do Senhor como um todo. Ainda não entendeu. Nós fomos alcançados pelo Senhor, não apenas para sentarmos no banco e ter o título de cristão. Nós fomos alcançados para tocar na vida de outras pessoas. O meu segundo desafio nessa noite para você é: o Senhor te alcançou para que através de você alcance outros. Eu não estou dizendo que você precisa ser um pastor, eu não estou dizendo que você precisa ser um líder de célula, apesar de que o meu desejo seria esse. Não estou dizendo que você precisa largar tudo como eu e minha esposa largamos, abrimos mão de tantas coisas, mas foi uma decisão nossa. Mas eu sei que Deus precisa de homens de Deus, de mulheres de Deus, lá na política, lá em uma empresa, lá no meio de um hospital. E eu sei que Deus pode usar você como um profissional de excelência, mas como um homem ou uma mulher de Deus posicionado nele, que honra o Senhor através das suas atitudes para tocar na vida de outras pessoas. Mas o meu desejo é que você seja luz e a sua vida seja mais que suficiente para que você toque na vida de pessoas. E hoje eu quero encerrar essa palavra convidando você para ficar de pé. Eu lembro que quando eu tinha mais ou menos 12, 13 anos, cortou essa aula? Pode cortar.